Fala, galerinha abundantes, meus fofos e minhas fofas. Que saudade que eu estava de estar aqui gravando vídeo novamente, falando com vocês, mas peço perdão porque na última semana, né, no domingo, na quarta-feira não consegui gravar, tava com um terçol no olho e tava bem feio mesmo. Eu não consegui estar aqui com vocês. Mas como eu senti falta de estar aqui, né? Essa semana já tá acabando, hoje quarta-feira, já acabou o carnaval, quarta-feira de cinzas. Queria estar com vocês aqui no carnaval, trazendo instrução, trazendo sabedoria, mas infelizmente não foi possível. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe que nós precisamos, do tempo que eu precisava também para poder descansar, já que eu trabalho fora, né? Não só fico com os vídeos. Mas tô aqui, não deixei de gravar, o olho ainda tá melhorando, não consegui melhorar 100%, mas eu tava com muita saudade de gravar e estar aqui com vocês, tá? Hoje o nosso tema é um tema diferente do que eu estava esperando, porque eu queria falar depois da série Religiosidade, né, que nós estamos no vídeo Religiosidade, nós estamos na série Base da Fé. Eu queria falar sobre o orgulho, né, porque depois da religiosidade vem o orgulho, mas Deus, ele me levou para outro nível, ele quis falar comigo de outra forma sobre outro assunto, e eu tava protelando para falar sobre o que Deus quer que eu fale hoje, com o assunto que é o que sai da sua boca, ou o que sair da sua boca é semente. Mas Deus, ele me trouxe essa palavra durante essa semana e eu venho trazer aqui para vocês. O vídeo vai ficar um pouco comprido, mais do que a gente já tá acostumado, mas é algo que Deus realmente precisa tratar com a gente, se realmente nós queremos ter uma vida em abundância, tá bom? Ele quer trabalhar, pelo menos aqui no nosso canal, tá, gente? Deus trabalha com cada igreja, com cada grupo, com cada indivíduo de uma forma. Mas aqui no nosso canal, durante essa série, primeiro ele quer trabalhar com a nossa boca. Depois ele vai trabalhar com algumas atitudes do nosso coração, e o que a gente fala da boca também sai do nosso coração. Mas vamos para o que realmente interessa, os avisos rapidinho, se você ainda não é inscrito, tá bom? Esse ano, que é o meu terceiro ano de canal, eu quero chegar a 10 mil inscritos, não, a 1.000 inscritos. E só quem pode me ajudar é você. Eu tô aqui toda semana, já faz praticamente 10 ou 11 semanas que eu tô aqui com vocês toda a semana, sem deixar de gravar. E se isso tem sido importante para vocês, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas que você ama, ou com as pessoas que você não ama tanto ou não ama, e aí quem sabe, né, Deus pode trabalhar na vida dessa pessoa, e essa pessoa ainda ser melhor. Curte, compartilha, comenta, me fala o que tá achando. Eu recebi comentários nos vídeos passados, isso tem me ajudado, enche o meu coração e mostra que realmente é isso que vocês precisam. A mensagem que Deus colocou no meu coração realmente está conseguindo chegar ao coração de vocês. Tá bom? Eu já te falei, né, que esse vídeo seria um pouco mais comprido. Eu não quero, alertando aqui, que eu não sou a dona da razão, nunca. Quem é a dona da razão, na verdade, é o Senhor Jesus e a palavra dele. Então eu não quero que vocês acham que eu tô aqui pra falar mal ou pra falar algo que Deus não queira que a gente fala, tá bom? O que eu vou falar tá escrito na palavra de Deus. Eu não sou melhor que ninguém, estou aqui como uma irmã mais velha para dar um conselho. Se vocês querem aprender, se vocês querem ter um nível melhor de relacionamento com Deus, vocês querem saber o que realmente agrada a Deus e o que não agrada, nós vamos ter que começar a trabalhar um pouquinho mais fundo, tá bom? O que eu vou falar tá escrito na palavra há mais de 2.000 anos. Nós só precisamos cumprir. O título é: o que sair da sua boca é semente. O que sai da sua boca será semente. E o nosso texto está lá em Tiago 3:8. E eu queria ler para vocês, que diz assim: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce ou água amargosa?
Meus irmãos, pode também a figueira produzir frutos, produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e água doce? Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tem de amarga inveja, gente, rapidinho aqui explicando o que é inveja. Inveja não é querer o que o outro tem, tá? Isso é cobiça. Inveja é querer que o outro perca o que ele tem. Porque se fosse assim, os fariseus, eles não queriam ter a mesma coisa que Jesus, porque eles tinham muitos mais privilégios, vamos dizer, muitos mais seguidores do que o Senhor Jesus. Os irmãos de José não entregaram ele por querer ter o que ele tinha, porque eles até iriam ter uma herança melhor, eles tinham privilégios melhores por serem irmãos mais velhos, mas eles queriam que José perdesse o que ele tinha. Isso é a diferença entre inveja e cobiça, tá? Mas se tem de amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal ou diabólica. Que a palavra de Deus está falando aqui. Se você tem amarga inveja contra o seu próximo, contra o seu irmão, se você tem espírito faccioso, sabe que é espírito faccioso? Sabe que a facção é um grupo de indivíduos partidário de uma mesma causa em oposição a outros grupos. Se você tem agido assim, se você tem sentimento de amarga inveja ou sentimento faccioso no seu coração, sabe de onde vem isso? Vem da sabedoria terrena, que é animal e diabólica, porque onde há inveja e espírito faccioso, há perturbação. E quem vive em abundância não vive em perturbação, não vive na escuridão e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem, a do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, porque o sábio ele ama a repreensão, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade ou sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para que os exercitam na paz. A justiça de Deus não é a sua justiça. E aí, a gente lendo e pensando sobre esse texto que diz lá em Tiago, nós pegamos a Bíblia porque ela se explica por ela mesma e voltamos lá em Provérbios 6, que diz assim: 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª ele abomina. E a 7ª que ele abomina é o que semeia contenda entre irmãos. Peraí, gente, vamos voltar aqui. Você tem alguém que faz algo que você odeia? Você consegue conviver com essa pessoa? Eu tenho um pavor de gente que faz barulho enquanto come. Já sabe, né? Que tipo de pessoa é essa? Eu não consigo nem sentar pra comer. Eu preciso sair e levantar da mesa porque eu tenho pavor. Eu odeio esse tipo de coisa. E aí Deus fala que ele abomina. É pior do que odiar. Ele não consegue nem ter amizade, não consegue ter um relacionamento com essa pessoa que semeia contenda entre irmãos ou contenda contra o seu próximo. E eu te pergunto, sabe o que é semear? Semear é você plantar, você pegar lá e regar a plantinha e depois para ela dar frutos. Então, se você está fazendo fofoca, se você está falando mal de um irmão, se você está falando mal de uma outra pessoa, isso é semear contenda. E eu gostaria de te perguntar o que tem saído da sua boca. Quais são as palavras que saem da sua boca? São palavras doces ou palavras amargas? São águas doces ou águas amargas? São bênção ou maldição? Religião ou espiritualidade? Palavra de Deus ou achismo? Arrependimento genuíno ou orgulho? Será que o que você está fazendo hoje, será que as palavras que proferem da sua boca sejam com os seus parentes, com a sua família, com as pessoas que você lidera, ou os seus amigos mais próximos, ou os irmãos da fé? Será que tem sido palavras doces ou palavras amargas?
Semear contendas é você plantar, regar e colher frutos no coração de outra pessoa. Amargura, ressentimento, falta de perdão. É você falar algo que vai gerar briga, discussão. Você vai fazer fulano sentir raiva ou qualquer sentimento que não agrada a Deus de Beltrano. Eu não sei você, mas eu não consigo conviver com gente que faz algo que odeia. E você acha que Deus, ele vai conviver com uma pessoa que semeia contenda contra o seu próximo, contra os irmãos? Será que hoje na rodinha que você tá conversando, quais são os seus assuntos? Existe um ditado que eu não vou me lembrar muito bem, mas diz que pessoas idiotas falam de pessoas. E pessoas inteligentes ou pessoas sábias falam de planos. É mais ou menos assim. Começa a parar para pensar, começa a fechar um pouco mais a sua boca antes de falar, que nem o Tiago fala nos capítulos anteriores a esse, seja tardio no falar. Começa a pensar que toda mesa que você senta, onde você vai, parece que todo mundo tá falando de alguém. Todo mundo tá falando de outra pessoa. E aí tem aquele ditado que fala assim: quando Pedrinho fala de Paulo, eu sei mais de Pedrinho do que de Paulo. E sabe como surgiu a mensagem de hoje? Como eu disse pra vocês lá no início, que eu tava protelando, eu queria falar sobre orgulho, palavras, o código das palavras, ou né, o que nós falamos ia sair lá, muito mais lá na frente. É porque esses dias eu tava vendo um vídeo no TikTok, e aí eu parei num perfil que ele falava assim, não assista esses pregadores, né? Tá falando dos pregadores da atualidade de hoje, né? Na verdade, fala assim, você deve ficar longe de tais pregadores. E aí tava passando a foto deles, né? E tava falando, porque esse pregador tal fala de teologia emocional, o pregador fulano de tal fala sobre coaching, o outro fala sobre isso, o outro fala sobre aquilo. E eles não falam sobre arrependimento, eles não falam sobre pecados. E engraçado que são pastores que eu acompanho, e eu falei assim, será que ele realmente acompanha esses pastores? Será que ele já viu uma mensagem inteira desse pastor? Daria até um conselho, pega as 10 últimas mensagens desse pastor lá no YouTube e assiste. Vê se realmente ele não tá falando sobre arrependimento, vê se realmente ele não tá falando sobre pecado, porque eu assisto e eu vejo eles falarem praticamente sempre. Mas aí eu me pergunto, como que é a vida de uma pessoa que para a sua própria vida? Gente, eu sou cheia de problema, tenho muita coisa pra resolver. Agora, pra eu parar aqui, ó, e fazer um vídeo, e estudar, e pôr aqui na internet, eu preciso praticamente de 24 horas, porque dá muito trabalho. Agora, imagina a pessoa, ela para a vida dela, ela vai lá, procura imagens, procura trechos na internet, e para a vida dela, ou sobe num púlpito para falar mal da vida de outro. Como é que tá a vida dessa pessoa? E eu acompanho esses pastores, e anos atrás eu também julgava, mas aí Deus falou, filha, vem cá, antes de você julgar, assiste um pouquinho primeiro. Eu falei, deixa eu dar uma credibilidade. E eu fui assistindo, não era nada do que eu pensava. Mas a gente, às vezes, julga, é porque a gente quer estar lá. A gente julga os outros, é porque a gente queria estar na posição que eles estão. É que a gente não consegue ter o que eles têm, aí a gente fala mal. Igual aquela pessoa que fala mal do casamento. Ai, casamento não é bom. Ai, esse relacionamento de hoje só dá um trabalho. Ai, eu prefiro não casar, não ter ninguém, porque é melhor do que, né, passar por isso, passar por aquilo, mas é doidinha pra casar. Ou aquela pessoa que quer ter dinheiro, né, e fala mal de quem tem. Os ricos, nenhum deles são honestos, porque ó, é mais fácil passar um camelo pelo negócio lá da agulha, pelo buraco da agulha, do que um rico entrar no céu. Então eu não quero ser rico, não, sou muito honesto, mas doidinho pra ter dinheiro. Primeira oportunidade que tiver dinheiro, esquece quem é, esquece Deus. Mas fala mal de quem tem, porque quer, né? Só que não dá pra gente amaldiçoar algo que a gente quer ter. O problema não tá no dinheiro ou no casamento, o problema tá dentro do coração das pessoas. E aí nesse vídeo eu fiquei pensando, como será a vida dessa pessoa?
Será que ele sabe como o outro vive? Será que ele tá realmente vendo ali? Ou ele tá pegando só um vídeo de 30 segundos na internet e sendo como todo mundo, as grandes massas, dando ali a sua opinião, porque ele acha que a opinião dele é muito importante e precisa dar. Às vezes ele vai ter lá com versículos bíblicos, cita a Bíblia. Mas será que Deus nos chamou para isso? E eu penso o seguinte, quando eu vejo alguém na internet sendo muito atacado, eu fico, essa pessoa deve estar fazendo algo muito bom para ser atacado, porque ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Quando Jesus ele foi perseguido pelos religiosos da época, não era pelo que ele pregava, é porque ele tinha autoridade sobre o que ele pregava, porque as multidões o seguiam. Era porque os fariseus não conseguiam fazer melhor. Mas agora eu entendo, se Deus te chamou para ser juiz, irmão, aí é com você, não é comigo. Se Deus te chamou para ir lá no comentário dos outros e falar e dar a sua opinião e falar o que é certo, o que é errado, aí é com você. Às vezes você sabe mais coisas do que eu, você está mais preparado do que eu. Às vezes você sobe num púlpito, você vai pregar, você vai falar, vai dar a sua opinião. Às vezes é porque você tem mais experiência que eu, Deus falou mais com você e Deus te chamou para ser juiz dos outros. E aí é com você, eu não quero dar palpite no propósito que Deus te deu. Às vezes Deus quer realmente que você seja complemento do papel do Espírito Santo, que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes é isso que Deus quer. Aí, meu irmão, é você e Deus. Só que eu sei que na Bíblia diz que o propósito nosso de cada um é ir por todo mundo, pregar o mundo, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Esse que é o propósito de cada um. Mas às vezes Deus tem um propósito diferente para você. Eu tava lendo o texto que a gente leu e Tiago 4, em Tiago mesmo diz, né? Depois, versículos posteriores, lá em Tiago 4:11 diz assim: irmãos, não falei mal uns dos outros, não falei mal do seu próximo, não falei mal do seu irmão, porque quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, não é observador da lei, mas é juiz. E há um só legislador que pode salvar e destruir. Porém, quem és que julguem a outro? Será que Deus ele te chamou para concordar ou para discordar da teologia de alguém? Se eu não posso ir lá e fazer melhor, eu não vou falar mal do meu irmão. Será que as nossas pregações elas terão efeitos mesmo? Porque a gente se diz que a gente ama tanto a Deus, que só a nossa fé, só a nossa igreja que salva, porque nós somos muito zelosos, somos nós que pregamos o Novo Testamento, nós estamos mais perto das Escrituras e nós que somos os certos, donos da razão. Mas aí a gente vai lá e fala mal daquela igreja, mal daquele irmão, mal daquele pastor. Aí eu me pergunto, como tá a vida dessa pessoa que para a própria vida para falar mal de um, para falar mal de outro? Talvez é porque você é a quarta pessoa da Trindade, porque você sabe todas as coisas, nunca errou, e por isso você tá nessa posição de juiz. Deus te deu esse ministério, irmão. E aí é você, Deus. Eu lembro que anos atrás eu assisti numa palestra sobre um determinado assunto e nesse assunto falava sobre um grupo cristão, né, de música, e essas pessoas que estavam dando essa palestra, elas falavam mal desse grupo cristão e por não entender o que eles faziam, crucificavam essas pessoas. Mas é como o ditado diz, né, aquilo que eu não entendo eu repreendo. E essas mesmas pessoas que falavam desse grupo cristão não estão vivendo na fé hoje. Mas esse grupo que vem de uma família muito conhecida na igreja, até hoje, 15 anos depois que eu assisti essa palestra, eu nunca vi um escândalo. Estão aí fazendo igrejas ao redor do mundo, com seus filhos, netos e bisnetos, servindo ao Senhor, curando as nações. E cadê aqueles que julgavam? Será que antes de eu querer ser juiz do meu irmão e criar uma raiz de amargura, eu não devo entrar no meu quarto e ajoelhar e pedir ao Senhor que a minha sabedoria seja a mesma do alto dos céus,
que se a pessoa que eu tô ali achando que tá falando alguma coisa errada, que tem uma teologia errada, que Deus possa levantar as autoridades da vida dela, as autoridades emocionais da vida dela para repreender ela, ou eu mesmo, que Deus me dê a sabedoria para eu ir lá no privado e falar com humildade, com amor com essa pessoa, falar, é isso mesmo que eu tô entendendo, você quis falar isso mesmo, às vezes eu entendi de forma errada, mas não, por que será que a gente vai lá e quer atacar publicamente? Por que a gente vai lá nos comentários e quer atacar, quer falar mal, quer subir um vídeo falando mal dele, daquele? Ou dentro da minha oração, rogar ao Senhor e falar, Senhor, será que eu não sou estúpido? A minha estupidez é tão pequena que eu não sei discernir entre minha mão esquerda e minha mão direita e posso aprender com quem tá dando frutos? Que o Senhor me mostre o que é certo. Se é eu que preciso aprender, se dentro da minha pequenez eu não posso experimentar novas coisas do Senhor, que o Espírito da verdade e da clareza das Escrituras me mostre como devo agir antes de ir lá falar mal, antes de sentar num grupo e ouvir uma fofoca e se juntar nessa fofoca. Efésios 4:30 diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, sejam tirados dentre vós. Antes sejam para os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Será que a maledicência, será que a fofoca, será que falar isso do irmão agrada o Espírito de Deus? Será que eu ir lá na internet e bater em alguém agrada ao Senhor Jesus? Será que eu parar a minha vida numa pregação ou nos comentários da internet e falar sobre os meus achismos, até que o versículo bíblico é obedecer a Deus? Ele te mandou fazer isso? Ser juiz do outro? Porque nós temos que pregar contra as heresias, nós temos que falar sobre contra os falsos profetas. Será que é dessa forma que Deus está mandando a gente fazer? A vida abundância, se você quer viver a vida abundância, te falar, ela não é cuidar da vida dos outros. Mesmo que esses outros estejam errados. E se você quer tanto ajudar, por que você não vai no privado? Se você para a sua vida para falar mal do outro, você não vai lá, irmão, pastor, vem cá. Eu acho que isso que o senhor está pregando não está muito certo, mas assim, eu não sei muito bem. Às vezes poderia me explicar melhor. Você pode me ajudar? Ou orar no seu quarto para que Deus levante as autoridades dessa pessoa e repreenda? Não, mas a gente é o dono da opinião, o dono da razão. A gente comprou a verdade, a gente comprou a razão. Deus, né? O dono da razão não é Deus. É nós. Uma vida em abundância é não ser tropeço na vida do outro. 1 Coríntios 10:32 diz isso. Será que a nossa boca está saindo água doce ou água amarga? Águas de vida ou águas de morte? Águas de bênção ou águas de maldição? Será que o que eu estou falando do outro? É vida? Será que eu estou declarando vida ou eu estou declarando morte? Será que eu estou declarando bênção ou declarando maldição? Porque o que sair da nossa boca será semente. Será que o que eu estou falando não está atraindo para minha vida? Precisamos ter muito cuidado quando a gente faz o que Deus odeia, ao invés de fazer o que Deus ama, porque Deus odeia quem semeia contendas, Deus odeia quem fala mal do outro. Mas Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E Deus sempre vai ficar do lado mais fraco. E cuidado com o lado que você toma numa situação. Porque se essa pessoa, mesmo que errado, for o lado mais fraco, Deus vai ficar do lado dele. Não para apoiar o pecado como fez com a mulher samaritana. Pensa no exemplo da mulher samaritana. Ela estava errada. Os fariseus religiosos da época que estavam certos, mas o que eles juntaram para fazer? Para ficar contra ela, para condenar, para humilhar?
mas o próprio Deus ficou do lado dela. A menina lá de Naamã, que foi presa, sabe o que aconteceu com ela? Os sírios, né? Se eu não me engano, são os sírios, foram lá e mataram os pais dela e levaram ela como escrava. E aí o seu senhor, que era chefe do exército da Síria, era leproso. E ela sabia onde estava a cura e ela falou: meu senhor, lá na minha terra um profeta que cura, que pode curar o senhor dessa lepra. O cara tinha matado o pai e a mãe dela. Só que ela escolheu a justiça de Deus. Ela não escolheu a justiça dela, porque era a justiça dela, a nossa justiça. Não, esse homem vai morrer porque o que ele fez? Ele destruiu tudo a minha terra, mataram os meus pais, me deixaram escrava. Tenha misericórdia das pessoas. Leva a Bíblia a sério, porque da mesma forma que você julga o outro, você será julgado. Tenha misericórdia, porque da mesma forma que você tiver misericórdia com os outros, você também terá misericórdia. Quando eu errar, meu bem, eu quero ter misericórdia, eu quero que os outros me perdoem, eu quero que os outros me ajudem, me estendam a mão, por isso eu vou ter misericórdia, por isso eu vou perdoar os outros. Porque eu também sei que eu sou pecadora, eu sei que eu erro, eu sei que eu tenho teto de vidro. Acho que nós todos temos teto de vidro, né? Pra antes falar mal dos outros. Mas eu te pergunto, quando um irmão cai, qual parte do corpo se move primeiro? A língua ou o braço? Meus irmãos, não pequeis. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, odeia o seu próximo, até agora está nas trevas. Será que esse falar mal aí, que você tanto fala, você quer tanto defender sua teologia, você quer tanto defender sua fé, não é odiar seu irmão? Não é maledicência? Não é inimizades? Não é porfias? Quem fala mal, quem ama fala mal, quem ama tem inveja, quem ama quer o mal, quem ama quer que ele perca o que tem porque você não consegue ter. A Bíblia diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, fazei também. Tem outro versículo na Bíblia que diz assim: sabe como você vence o mal? Não é orando, não é fazendo jejum, não é lá na Bíblia, não é expulsando demônio, não. Você vence o mal com o bem. Às vezes as coisas estão tão simples aqui na palavra de Deus e a gente não quer seguir. Então, se você tem queixa contra o outro, perdoa. E sobretudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Cristo, mas a paz de Cristo vai vir só quando vocês cumprirem isso. Tá terminando o autor aqui falando: e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vosso coração. A paz só vai dominar o nosso coração quando nós cumprirmos isso. Quando a gente perdoar, quando a gente tiver queixa, a gente esquecer que a gente tem a razão e ter empatia com o outro. Mateus 5 diz: bem-aventurados, mais do que felizes, é os que promovem a paz, pois esses serão chamados filhos de Deus. Cuidado com o que você tem chamado de filho de Deus. Cuidado se você acha que você é filho de Deus e você não promove a paz. Porque quem é filho de Deus promove a paz, não promove dissensão, não promove discussão, não promove inimizade. Os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, promovem a paz. 1 João 3,10 diz: dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça de Deus não é a sua justiça. E não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Esse quem não ama seu irmão, acabou de falar, é filho do diabo. É o que a Bíblia está dizendo, não é que a sabedoria da Patrícia, não, é a palavra de Deus. Qual é a sua justiça? Será que quando falarem mal de você, será que quando apedrejarem você, será que quando caluniarem você, você vai querer se vingar, você vai querer desejar o mal?
Ou você vai ser igual aquela menina lá que trabalhava na casa de Naamã, que preferiu que o senhor dela se curasse a ter a sua justiça cumprida. Preferiu a justiça de Deus. Qual que é a sua justiça? Qual é a justiça de Deus? Será que a gente vai querer só que as pessoas concordem com o que nós estamos falando? Será que nós só carregamos a verdade? Aí 1 João 3 vem dizer que quem não pratica isso é filho do diabo. Será que realmente somos filhos de Deus? Ou nossa filiação é de Satanás? Eu gostaria de terminar com os frutos da carne. Mas nós que estamos na fé, nós que somos ali daqui da base nós que somos da fé, desculpa, nós que estamos na igreja há algum tempo, a gente só pega uma parte desse versículo aqui, né, desse texto. A gente não lê o resto. Porque, né, pra gente, errado é quem bebe, quem fuma, quem se prostitui, quem vai pra carnaval, mas falar mal do irmão, não, imagina, não tem importância não. Fofocar, não, pode, sem problema. Pensar mal do outro, não, pode, sem problema. Mas não é isso que a palavra diz. Então, se for cumprir a palavra, cumpre direito, porque as obras da carne são manifestas, nas quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Aí nós crentes só lemos até aqui, o resto a gente ignora, nosso cérebro bloqueia. Mas continua. Então as obras da carne são manifestas em inimizades, porque ali no final do versículo diz que quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então quem tem inimizade não vai herdar o reino de Deus. Quem tem porfias, que é discussões e polêmicas, não herdarão o reino de Deus. Quem tem emulações, que é o que se acha melhor do que os outros, não herdarão o reino de Deus. Quem está irado, não se põe o sol sobre a vossa ira, passa dias irado com amargura no coração, não herdarão o reino de Deus. Quem tem pelejas, que são contendas, não herdarão o reino de Deus. Quem está em dissensões, desavença com o irmão, com o familiar, com o próximo amigo de trabalho, não herdarão o reino de Deus. Heresias, inveja, homicídio, bebedice, glotonarias e coisas semelhantes. O que é parecido com isso também não vai herdar o reino de Deus. E estas acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não darão o reino de Deus. Então não adianta você não beber, não fumar, não se prostituir, porque o orgulho, o se achar melhor do que os outros, as brigas, as inimizades, as fofocas, a falar mal dos outros, as discordâncias, as desavenças também não leva para o céu. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, os que são filhos de Deus, os que herdarão o céu, crucificaram os desejos da carne, as obras da carne, com suas paixões e os seus desejos fortíssimos. Gálatas 5, 19 ao 24. E eu termino. Será o que sai da sua boca? As suas sementes são sementes de bênção ou sementes de maldição? São sementes de água doce ou sementes de água amargosa? São sementes de vida ou sementes de morte? Obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe a sua vida.